Então vamos para a terceira aula de circunferência hoje no canal. Agora falando das posições relativas entre ângulos e circunferência. Então iniciando aqui com axiomas do ângulo central, né? Quando a gente fala axioma é uma proposição que não carece de demonstração. Nós vamos começar toda essa teoria dos ângulos na circunferência com essa propriedade que se aceita, não se demonstra. E ela diz o seguinte: o arco determinado por um ângulo central, ou seja, um ângulo cujo vértice desse ângulo é o centro de uma circunferência, tem a mesma medida em graus do que a medida desse ângulo central. Tá? Observando aqui no GeoGebra, então veja, o mesmo desenho, o jeito que se alterar aqui, altera a medida da curvatura. O comprimento do arco depende do raio também, mas a curvatura não, só depende da medida do ângulo central. Axioma do ângulo central. Agora temos o teorema do ângulo escrito. Quando a gente fala teorema, já é uma proposição que carece de demonstração. E a demonstração desse teorema usa o axioma anterior do ângulo central e outras coisas já estudadas na geometria anteriormente. Mas primeiro, o que é que diz o teorema do ângulo escrito? Ele diz o seguinte, que o arco determinado por um ângulo escrito numa circunferência, e o que é um ângulo escrito numa circunferência? É um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência e os lados do ângulo interceptam a circunferência em outros pontos. Então, o vértice é V e o lado VB, onde B é ponto da circunferência e VA também. Então, este ângulo é chamado de ângulo escrito. E o arco que ele determina aqui, AB, tem a medida igual ao dobro da medida desse ângulo. Teorema do ângulo escrito. Aqui no GeoGebra podemos ver, certo? À medida que você mexe, você vai ver que a curvatura do arco medida em graus é o dobro da medida do ângulo inscrito. A demonstração, nós não vamos fazer ela criteriosa aqui, mas ela passa pela ideia do ângulo central. Dependendo da posição do ângulo, que contendo ou não aqui o centro, certo? Há vários casos, são três possibilidades. O centro está sobre um lado, está no interior do ângulo, está fora, que nem esse aqui. Certo? Mas a ideia, na realidade, é você ligar VAO, aqui nesse primeiro caso, e mostrar que esse ângulo de 80 é a soma de dois ângulos internos de dois triângulos que a gente vai dividir aqui. Aí você consegue chegar à demonstração desse teorema que diz que o arco AB é o dobro da medida do ângulo inscrito. Tá bom? Então, teorema do ângulo inscrito. A medida do arco é o dobro da medida do ângulo inscrito. E a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco determinada por ele. Então vamos aqui a esse exercício da FUVEST que utiliza o teorema do ângulo escrito. Ele diz o seguinte: a medida do ângulo ADC, inscrito na circunferência de centro O, é... Então veja, esse é um ângulo inscrito, certo? ADC, ele quer saber quanto é que vale. Você vê aqui o ângulo de inscrito, ele puxa aqui para A e para C. Então esse ângulo inscrito determina o arco que vai de A até C, que eu vou marcar aqui de vermelho, certo? Ele será a metade desse arco. Parte desse arco, já que AB é um diâmetro, certo? Pois passa pelo centro, então metade da circunferência, 180 graus. A gente tem que descobrir essa outra parte aqui, né? Vai formar o arco vermelho todo. Ora, mas esse ângulo aqui em A também é um ângulo inscrito. E ele determina o arco BC, que aí pelo teorema do ângulo inscrito vai ser o dobro do ângulo. Então isso aqui é 70 graus. Ora, mas 180 mais 70 dá 250 graus. Então o arco de A até C é 250 graus. E portanto o ângulo D será a metade de 250. E a metade de 250 é 125 graus e tem A de amor. Então, o ângulo D mede 125 graus. Muito bem. Aqui um teorema que decorre diretamente do teorema do ângulo inscrito. Então, a gente diz que é um corolário. Tá? A gente já viu na aula de circunferência 2 que um quadrilátero é circunscritível quando a soma dos seus lados opostos são iguais.
Agora aqui é o quadrilátero quando ele é inscritível. Mais uma vez, nem todo quadrilátero possui uma circunferência que passa pelos seus 4 vértices. Do mesmo modo que lá, nem todo quadrilátero possuía uma circunferência que tangenciava os seus 4 lados. Aqui, né, nós temos um exemplo de um quadrilátero que é circunscritível. E qual é a condição necessária e suficiente para que um quadrilátero seja inscritível, ou seja, possua uma circunferência que passe pelos seus 4 vértices? Está aqui. Um quadrilátero é inscritível se os ângulos opostos são suplementares, ou seja, a soma entre eles é 180. E como a soma dos 4 ângulos de quadrilátero é 360, você poderia dizer também que a soma dos ângulos opostos são iguais, 180 e 180. Tá bom? Então, lá no circunscritivo é a soma dos lados opostos iguais, e aqui no inscritivo é a soma dos ângulos opostos iguais. Vamos demonstrar essa propriedade? Então, aqui temos a figura, né? Então, vamos começar destacando esse ângulo aqui que é inscrito. Chama de alfa. Por que ela é inscrita? Ele tem o vértice sobre a circunferência, um lado aqui tocando em D e o outro lado tocando em B. Então, ele determina o arco BD, pelo teorema do ângulo inscrito. Então, esse arco BD, vermelho, mede 2 alfa. Agora, vamos dar aqui a cor da canetinha. Vou botar azul. E vou destacar esse ângulo beta, que é oposto a alfa. E também é inscrito. Seu vértice aqui C está sobre a circunferência e determina aqui o ponto D e o ponto B sobre a circunferência. Então, ele determina esse arco DB aqui passando por A, que eu vou destacar de azul. E vai medir 2 beta. Ora, mas se você observar, 2 alfa e 2 beta, eles completam perfeitamente, né, sem interseções, a não ser dos pontos D e B, toda a circunferência. Então, o arco 2 alfa mais 2 beta, 2 beta. Mais 2 beta é igual a 360 graus. E a gente dividindo ambos os membros dessa equação por 2, nós temos que alfa mais beta é igual a 180 graus. E aí, se alfa mais beta é 180 e o soma dos 4 ângulos é 360, esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ e esse outro aqui de ômega também serão igual a 180 graus. E aí a gente pode ver claramente que a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero inscritível é 180 graus. E só aconteceu realmente porque esse quadrilátero é inscritível. E está demonstrado o teorema do quadrilátero inscritível. Terceiro ângulo na circunferência, o ângulo de segmento. Ele é muito parecido com o ângulo inscrito. Até a relação é a mesma. A única diferença é que um dos lados não toca mais a circunferência, é tangente. Então, o lado do ângulo aqui, VB, ele tangencia a circunferência no vértice do ângulo. Então, só um dos lados toca a circunferência no outro ponto. Então, ele determina aqui um arco, tá? Começando do vértice e terminando nesse ponto. Então, quando isso acontece, a gente não diz que ela é inscrita, diz que é de segmento. Mas a relação é a mesma do ângulo inscrito. O arco determinado por ele é o dobro, né, da medida do ângulo. Vamos ver aqui no GeoGebra. Está aqui, ó, tem um ângulo de segmento de 61 graus, determinando o arco, que é o dobro de 122. Esse rapazinho aqui, ó, você pode ver bem, se você chegar aqui em 90 graus, né, você vai ter um diâmetro. E aí o diâmetro divide a circunferência ao meio, né, e aí como ela tem 360, a metade é 180 graus. Ok? Muito bem. Ângulo de segmento. Quarto ângulo na circunferência. Ângulo excêntrico interior. Tá? Então, excêntrico significa fora do centro. O inscrito a gente poderia dizer que é fora do centro. Mas aqui a gente vai ficar com os que são os ângulos cujo vértice é fora do centro, no interior ou no exterior da circunferência. Esse que nós estamos falando é no interior. Aí, para isso, nós vamos puxar os dois ângulos opostos pelo vértice, são iguais. E determinam dois arcos. Aqui você está vendo, BA e CD. Como está fora do centro, esses arcos não são necessariamente iguais. E aí, o teorema do ângulo excêntrico interior diz que a medida do ângulo é a média aritmética, você soma e divide por 2 dos arcos determinados por ele. Tá?
Vamos ver aqui no nosso amiguinho GeoGebra. Então você tem aqui o desenho, à medida que você mexe, ó, aqui ficou igual, por coincidência, certo? Se a gente mudar o verso de lugar, ó, já muda alguma coisa, tá? Então, você somou 68 mais 56, 124, dividido por 2, 62. Então, o ângulo excêntrico interior, fora do centro, é a média aritmética dos arcos que ele determina. É claro que esse teorema também serve se estiver no centro, certo? Mas aí não precisa. A gente já viu o axioma, se eu conseguisse botar aqui bem direitinho no centro, coisa que eu não estou conseguindo, os dois arcos seriam iguais. Muito bem. Ângulo excêntrico interior. Então vamos aqui a esse exercício que envolve o ângulo excêntrico interior. Tem esse ângulo aqui de 45 graus, certo? Que é o ângulo escrito. E aí ele determina esse arco aqui em vermelho. Vou marcar aqui, ó, vermelho. Pelo teorema do ângulo escrito, esse arco é o dobro. Então esse arco é 90 graus. Bom, vamos mudar aqui para azul. Pronto, mudei para azul. E agora eu vou olhar esse ângulo de 35 graus. Também é um ângulo escrito e determina esse arco aqui, ó. Como é que eu sei, professor, que ele determina? Você vai seguindo os lados aqui, até ele chegar na circunferência. Um lado, outro lado. Tá bom? E aí, se ele é 35 graus, esse arco aqui é 70 graus. Pronto. Aí, você observa que é x, aqui é x, esse ângulo é um ângulo excêntrico interior. E determina esses dois arcos, 90 e 70. E aí, pelo teorema do ângulo excêntrico interior, o ângulo excêntrico interior é a média aritmética dos arcos que ele determina. Então, x vai ser igual a 70 mais 90 sobre 2. X igual a 160 sobre 2. X igual a 80 graus. Ângulo excêntrico interior. Item B. E para finalizar essa aula 3 sobre circunferência, terá a 4, viu, gente? Nós vamos de ângulo excêntrico exterior. O nome já está dizendo, o vértice vai estar aqui fora da circunferência. E os lados do ângulo precisam tocar a circunferência, tá? Ou em 2 pontos, ou em apenas em 1. Muito bem. E aí, quando esse ângulo vem e toca a circunferência, ele vai determinar dois arcos. Nós estamos vendo aqui em vermelho, o arco AB e o arco DC. O teorema do ângulo excêntrico exterior diz que a medida do ângulo excêntrico exterior é a metade do módulo da diferença dos arcos. Tá? Então aqui, por exemplo, você vai pegar o maior menos o menor, 156 menos 70 dá 86, dividido por 2, o ângulo é 43. Tá? Observando aqui no GeoGebra, ó, você está vendo aqui a mesma figura. Deixa eu ver como é que eu mexo aqui. Pronto, ó, mexeu nos arcos. Você faz a diferença aqui, 109 menos 47, vai dar 62, metade, 31. Professor, e precisa tocar nos dois pontos? Não, pode ser tangente aqui, ó, não muda nada. Ó. O tangente aqui, ó. Mesmo assim vai continuar determinando dois arcos. Esse ponto serve para determinar os dois arcos. Então você vai subtrair 191 menos 97 dividido por 2. Aqui às vezes tem um problemazinho de arredondamento dos números do GeoGebra que eu optei sem casa decimais. Mas continua valendo a metade da diferença entre os arcos que ele determina. E pode tangenciar dos dois lados, não tem problema não. Certo? E aí você subtrai do mesmo jeito e divide por 2. Ângulo excêntrico exterior. Vamos fazer um exercício? Então aqui exercício da Universidade Federal de Pernambuco, utilizando o teorema do ângulo excêntrico exterior. Na figura a seguir tem-se um círculo de raio 1. Sobre esse círculo considera-se os arcos AB e CD medindo π sobre 6 e π sobre 9 radianos, respectivamente. Tá? Ambos orientados no sentido anti-horário. Se α é a medida em radianos do ângulo AOB, que é o excêntrico exterior, calcule o valor dessa expressão, 144 sobre π vezes α. Então vamos aqui para a figura inicialmente. Tá? Deixa eu botar aqui, mudar a cor da minha canetinha. Então o ângulo que nós estamos chamando de α é esse aqui, certo? É o ângulo excêntrico exterior. Esse arco AB aqui, que é o maior,
mede 30 graus. Mas ele está ali em radiano, não tem problema. Vamos de radiano. Π sobre 6. 180 dividido por 6, 30 graus. O menor é π sobre 9. 180 dividido por 9, 20 graus. Então, um arco de 30 e um arco de 20. Π sobre 9. Muito bem, agora vamos descobrir alfa aplicando o teorema do ângulo excêntrico exterior, que diz que a medida do ângulo excêntrico exterior alfa é a metade do módulo da diferença. Por que ele fala módulo? Porque às vezes a gente pode ser que no problema não seja dado quem é o maior, quem é o menor. Aqui nós já temos, o maior é π sobre 6, menos o menor π sobre 9. A gente tem que fazer essa subtração de fração. O MMC entre 6 e 9 é 18. Então, você vai transformar a primeira fração π sobre 6 em alguma coisa sobre 18 e a outra π sobre 9 também. O 6 virou 18, multiplicou por 3, então você multiplica por 3 em cima. O 9 aqui virou 18, multiplicou por 2, então multiplica por 2 em cima. Sobre 2. Então agora é só subtrair, já que os denominadores são iguais. 3π sobre 18 avos menos 2π 18 avos dá 1π 18 avos. Π sobre 18 dividido por 2. E aí divisão de fração, aqui você pode estar sobre 1. É aquele negócio, inverte a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou então aquela ideia, está dividido por 18, depois vai dividir por 2, é porque vai dividir por 36. Então, alfa é π sobre 36 radianos, a medida do ângulo excêntrico exterior. Mas ele quer o valor dessa expressão ali, ó, 144, vamos abrir espaço aqui, sobre alfa, ou sobre π, perdão, vezes alfa, que é π sobre 36. Aqui você já divide o π com π, dá 1, e divide 144 por 36, que é 4. Então, a resposta do nosso problema é 4. Beleza. Ficamos por aqui com essa aula de circunferências, a terceira aula do nosso canal, e espero que você tenha aprendido as relações dos ângulos com a circunferência. Muito obrigado.